Saudações, seja bem-vindo a essa videoaula. Hoje nós veremos matemática básica. Não existe física sem matemática, então hoje nós veremos muitas ferramentas que você vai precisar para poder resolver exercícios de física. Então fica comigo até o final, ok? Eu sou o professor Mauro, para quem não sabe, e nós veremos hoje ferramentas matemáticas, como eu havia dito antes. Então nós veremos primeiro equações lineares. Para resolver uma equação linear é simples. Todo termo com variável, com incógnita, vem para o primeiro membro e sem incógnita, ou seja, um termo independente, vai para o segundo membro. E sendo essa uma aula de física, mas claro, de matemática básica, então nós vamos logo para os exercícios. Aqui não existe, seja uma função, seja isso, seja aquilo, aqui não. Aqui vamos logo para a prática. Então, vamos para a primeira questão. Veja só aqui. X mais 2x mais 4 é igual a menos x mais 8 mais 2x, ok? Então aqui eu vou colocar x mais 2x mais x menos 2x. Ou seja, esse x vai para lá, esse também vai para lá. O 8 vai, aliás, o 8 mantém, o 4 vem para cá. 2x menos 2x, vou simplificar isso. Então, x mais x dá 2x, lá terei 4, o 2 vai para lá, vai dividir, então, solução 2, né? Tranquilo. Então, vamos lá ver essa outra questão. Posso já indo somando esse, que será 7x menos 6x, vai ser igual a 9 menos 8. Então, 7x menos 6x será 1x, ou seja, x, que vai ser aqui igual a 1. Tá bom? Só isso. Ok. Continuando. Tem esse caso. Aqui é só distribuir. Então, vou distribuir esse e esse aqui. Será 4x mais 12 menos x é igual a 24 mais x. Então, daqui, vou fazer 3x menos x é igual a 24 menos 12. Estou a correr um pouco porque equações lineares, você viu isso, acho que na oitava classe. Então, esse x manteve, aliás, esse x aqui, esse 4x subtraíram, esse aqui veio para cá, ficou negativo, esse foi para lá, ficou negativo. Então, aqui 2x é igual a 12, 2 vai para lá, vai dividir, então, solução 6, ok? Então, depois das equações lineares, vamos passar para a notação científica. É o seguinte, você nunca vai resolver um problema de física sem dominar a notação científica. Porque aqui dá um número decimais e você tem que converter para essa configuração, para a notação científica. Então, como que isso funciona? Nós vamos ter um certo número qualquer, n, e vamos passá-lo para a forma a vezes 10 expoente n. Segundo a matemática, diz que esse A tem que ser um número entre 1 e 10. Nós não vamos cumprir isso aqui na física. E esse N sempre é um número inteiro. Se é inteiro, pode ser positivo ou negativo. Então, vamos lá dedicar um tempinho aqui para fazer alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, 0,2. Desloco essa vírgula para essa posição, fico com 2 vezes 10. Então, fica 0, uma casa, então aqui menos 1. Se eu tiver 0,02, desloco para essa posição, será 2 vezes 10. Fica 0, uma, duas casas, menos 2. A conclusão que eu vou chegar aqui é que sempre que nós deslocamos a vírgula para a direita, o expoente tem um sinal negativo. Então, nessa outra tela, eu tenho, por exemplo, 20,0 não muda nada. Se eu desloco para essa posição, terei 2 vezes 10 expoente 1 positivo. Eu tenho, por exemplo, 200 aqui. 0,0 não muda nada. Vou deslocar para aqui. Será 2 vezes 10. Fica 0, uma, duas casas. Então, expoente 2 só. E em forma de conclusão, dizer que sempre que deslocamos a vírgula para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. Só. Então, fixar isso aí. Então, tem aqui alguns números que eu trouxe como exemplo e vamos fazer essas manipulações. Para esse primeiro caso, eu quero parar ou quero posicionar a vírgula neste ponto aqui, entre o 3
e o 9. E a vírgula está aqui, ok? Então, como essa vírgula há de vir para aqui, então eu terei 3,91 vezes 10. Aqui fica 0, 1, 2, 3, 4. Então, 3,91 vezes 10 elevado a menos 4. Deslocar a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Aqui vou fazer diferente, quero posicionar a vírgula nesse ponto aqui, entre o 7 e o 5. Então, terei 467,5 vezes 10. Aqui fica 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, expoente menos 5. Ok? Então, números decimais geram expoentes negativos. E agora, para esse número aqui, vírgula 0 não muda nada. Eu quero deslocar a vírgula até essa posição, entre o 5 e o 5. Então, eu terei aqui 65,536 vezes 10 elevado a 0, 1, 2, 3 casas. Então, aqui expoente 3 positivo. É 3 positivo porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. 200 eu já havia mostrado, então fica simplesmente 2 vezes 10 elevado a 2, tá bom? Tranquilo, pacífico. E depois de essas regras de potenciação, essas regras aqui são bem famosas, bem comuns, todo mundo sabe isso, então eu não vou dedicar aqui muito tempo. Posso dar um outro exemplo para esse primeiro caso. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Então, segundo a propriedade, é só manter a base e depois somar os expoentes, né? Ficamos com 2 elevado a 5. Ok? E essas outras propriedades, o meu colega, o professor Max Cauchy, ele já falou sobre isso, então não vou perder tempo aqui a explicar isso aqui novamente. Eu vou passar agora para a resolução de exercícios. Então, tenho essa expressão e eu quero achar a solução. Então, veja só uma coisa. Esse 2 e 10, desculpa, lógico, são diferentes. Mas repara que o expoente que é igual. E há uma propriedade que diz o seguinte, que se tiveres A ao expoente n vezes B ao expoente n, você pode multiplicar esses dois números. Tá vendo? Você pode multiplicar esses dois números. Então, aqui eu terei simplesmente 2 vezes 10 elevado a 5 vezes 20 ao expoente menos 3. Então, daqui 20 ao expoente 5, 20 ao expoente menos 3. E tem uma outra propriedade que estabelece o seguinte, que se tiveres A ao expoente m e A aqui ao expoente n, você mantém a base e soma esses expoentes, ok? Então, aqui farei o mesmo 20 ao expoente 5 mais da fórmula menos 3. Isso aqui será 20 ao expoente 2, que vai ser 400. Mais um caso. Então, aqui repara, eu tenho 8 a dividir por 2, mas os dois números estão elevados a 2. Então, vou usar a propriedade de reversa, que diz que se tiveres A ao expoente n a dividir por B ao expoente n, você pode multiplicar esses dois números e depois você mantém o expoente. Então, daqui, terei 8 a dividir por 2 ao expoente 2 vezes 4 ao expoente 3, tudo isso expoente 10. Então, aqui terei 4 ao expoente 2, 4 ao expoente 3, tudo isso ao expoente 10. Aqui já vimos anteriormente que se eu somar, será 4 ao expoente 5, isso aqui ao expoente 10. E tem outra que diz que A ao expoente m, tudo isso ao expoente n, será A ao expoente m vezes n. Então, aqui, para concluir, será 4 ao expoente 50. Tá bom? Tranquilo, pacífico. É só você conhecer e dominar as propriedades que eu exibi no slide anterior. Então, agora vamos para uma segunda parte dessa aula, que consiste no seguinte, em resolver exercícios que eu extraí dos meus exames resolvidos. E, se quiser exames resolvidos, já sabe, é só entrar em contato a partir do número que vou deixar no final. Ok? Então, ou no final ou na descrição desse vídeo aqui, não sei bem onde estará o meu número. Mas agora, tenho aqui essa questão.
7 vezes 18.000 a dividir por 9. E aqui em cima eu exibi as opções. Então aqui a primeira coisa a fazer é aplicar a notação científica, que vai estabelecer o seguinte. Aqui eu terei 7 vezes 18.000. Eu vou deslocar a vírgula até essa posição. Isso porque há uma relação entre o 18 e o 9. Então 7 vezes 18 vezes 10 ao expoente de 3 sobre 9. Então, chegando a essa fase, eu sempre falo nas minhas aulas presenciais ou online que se tiver uma multiplicação e uma divisão, priorize sempre a divisão. Então, aqui eu vou dividir o 18 e o 9, né? 7 vezes 2 vezes 10 ao expoente de 3. Aqui, 14, 10 ao expoente de 3. Só que, olhando para as opções, nós não temos nenhuma opção com 14, mas nós temos 1,4. Então, podemos deslocar a vírgula uma vez só para a esquerda. Ao fazer isso, eu falei que sempre que deslocamos a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Então, aqui terei 1,4 vezes 10 ao expoente 1, por isso eu desloquei uma casa, vezes 10 ao expoente 3. Está a ver? Então, esse aqui é um caso de física, mas eu estou aqui a aplicar ferramentas matemáticas. Então, por favor, não negligencie a matemática básica. Parece um capítulo bobo, mas muda tudo ao resolver um exercício. Então, aqui eu terei 1,4 vezes 10 ao expoente 4. E, olhando aqui, será a opção A. Tá bom? Tenho aqui essa outra questão, bem tranquila, bem pacífica. É o seguinte, você tem lá a sua fórmula de física. Você tem lá a sua fórmula de física, substitui os dados. Antes de começar a multiplicar, veja lá se tem alguma harmonia, alguns números em comum no numerador e no denominador. Olhando aqui, eu tenho 2 em cima, tenho 2 embaixo. Primeira coisa é tirar esses 2. Não vou perder tempo em multiplicar esse 2 com esse 2. Ok? Eu vou manter aqui aquele 10 ao expoente de 3. Aqui, lembra da propriedade? A ao expoente M ao expoente N. Fica A ao expoente M vezes N. Então, eu vou multiplicar aqui esse menos 1 com 2, que será 10 ao expoente menos 2, sobre 2 vezes 10. Fazendo 3 menos 2, já falamos sobre isso. Seria 3 mais menos 2. Fazendo 3 menos 2, eu teria simplesmente 10 sobre 2 vezes 10. Aqui eu vou inventar um 1, não vai mudar nada. Tiro 10 e 1 sobre 2 dá 0,5. Logo, a opção de novo seria a opção A. Avançando aqui, então, de novo, eu falei, você tem uma expressão, veja o numerador e o denominador. Olhando aqui, eu tenho 10 em cima e 2 embaixo, então eu vou dividir logo isso, né? Eu vou dividir logo. Então, terei aqui 5 vezes. E aqui eu tenho 20 vezes 10 elevado a menos 2. Esses casos aqui, eu sugiro você a resolver o que é dentro de parênteses primeiro, né? Dica da sétima classe. O que está aqui dentro de parênteses primeiro. Aquela expressão dá 2 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Mas eu vou fazer aqui com mais devagar. É 20. 20 é 2 vezes 10 elevado a 1. E depois 10 elevado a menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, será 2, 10 elevado a menos 1. Eu vou trazer isso para aqui. Será 2, 10 elevado a menos 1. Tudo isso ao quadrado. Então, será 5. E aqui, vou usar aquela propriedade que diz o seguinte. Que A vezes B ao expoente N pode ser A ao expoente N e também B ao expoente N. Nessas condições, fico com 4 vezes 10 ao expoente menos 2. E aqui, multiplicando o 5 e o 4, vai dar 20, 10 ao expoente menos 2. Vimos que essa expressão dá simplesmente 2, 10 elevado a menos 1. E assim, 10 elevado, 2, 10 elevado a menos 1 será simplesmente 0,2. 0,2. E a opção será aqui a opção B. Mais um caso, tenho aqui toda essa expressão e a ideia é simplificar.
a ideia de simplificar. Então, como disse, você tem uma expressão, veja se tem alguma harmonia, alguma similaridade entre esses números. Olhando aqui, eu tenho 50, olhando para baixo, eu tenho 2 vezes 25. 2 vezes 25 dá 50. Então, pode ser o meu pontapé de partida. Então, vou tirar essa expressão e essa aqui. Seguindo, eu vou colocar aqui o menos. Então, vou colocar aqui 10,-3, estou a manter. Esse aqui vai para cima, fica 10,2 positivo. Agora, 500, o que é 500? 500 é 5 vezes 10 elevado a 2, né? Notação científica. Tudo isso aos expoente 2. Ok? Então, aqui eu terei simplesmente menos 10 elevado a menos 1, porque eu tenho 3, menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Agora, 5 ao quadrado vai dar 25, 10 aqui é o expoente 4. E aqui terei simplesmente menos 10. É isso? Ok, posso fazer assim. Será menos 25 vezes 10. Então, vou fazer aqui menos 1 mais 4, que vai dar 3. Então, para terminar, isso será menos 25. Se eu colocar 3 zeros aqui, será menos 25.000. E dessa maneira nós terminamos a nossa primeira videoaula do nosso curso de Física Básica. Esse conteúdo aqui é o conteúdo das minhas aulas pagas de Física, mas, como sendo a primeira aula, eu vou deixar aqui também no YouTube para si. Então, aproveite e se quer ter uma preparação online, é só contactar com o número que vai aparecer aí na descrição.